Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, que é o esporte, né? Na verdade, eu vim do esporte porque meu pai era atleta profissional do Flamengo. Vou falar, desculpa, nossa, errei feio. Era do Fluminense, ele deve ter agora. Ixi, agora ficou bravo. Então, ele foi atleta do Fluminense, ele era especialista em 400 com barreira, mas assim, meu pai, né? Vilhena. E por conta do meu pai, eu comecei a. E da minha mãe também, né? Eu não posso deixar de falar, mas que ela levava a gente, era uma criancinha, e comecei a nadar. E daí eu fui pro remo, e no remo, como eu já nadava, me dei bem no remo, assim. E por que que eu vou contar isso? Na verdade, porque a minha história tá com o Caniço, né? E com o Raimundo, né? Enfim. E com outras bandas, tá ligado muito ao esporte, assim, né? Sim. Eu consegui fazer minha faculdade nadando, fazia natação, porque quem ganhava, tipo, segundo e primeiro lugar, ganhava bolsa, 50, 100%, sabe? Ah, sim. E para mim era ótimo, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque aí eu estudava psicologia, inclusive foi um curso um pouco longo, sabe? Porque Quanto durante. tempo ali, mais ou menos? Nossa, eu demorei 8 anos. O curso é de 5, é porque teve uma época que eu tranquei e fui morar na Inglaterra como remadora também. Eu tenho uma prima que mora até hoje lá, e ela era recém-mudada e a gente era muito unida, assim. E acabou que ela estudava em Oxford e eu fui remar por Oxford. Fiquei remando, remei um 4 com lá. E, enfim, eu já era remadora no Brasil e fui remar lá, então o curso teve que esperar um pouquinho. Mas aí foi pouco tempo, e aí quando eu retornei, continuei no remo e na psicologia também, que fez total diferença. Eu falo sempre isso, na verdade, que você tem que tratar a mente e o seu corpo também, né? Sim. É, porque um é ligado com o outro, né? Se a mente não Exato. tá bem, o corpo não tá bem, né? Se o corpo também tá bem, não tem como deixar a cabeça tá bem e o corpo tá ruim. Exatamente. E daí para frente, com essa união, né, que rolou entre dessas duas coisas, que fazer uma faculdade de psicologia que mexe muito assim, né, com a cabeça, e o esporte, então começaram a acontecer muitas coisas na minha vida. E assim, foi nesse contexto que eu conheci o Caniço, né? Na verdade, assim, eu já tinha comprado, tava com uma bateria de um amigo meu também, hoje é um amigo e é professor da UNB, inclusive, o Gustavo. Gustavo, o apelido dele era Batata, mas agora é um professor super respeitado, acho que é geografia. Enfim, eu tinha uma bateria, era uma verde perolada, eu era apaixonada por ela. Eu trouxe para São Paulo, inclusive, porque era em Brasília, né? Aí quando eu vim para São Paulo eu trouxe. Mas aí eu era hold de uma banda da Asa Norte chamada Kratz. Tinha com essa galera do Kratz tinha o Zona, que era uma banda que o Fred do Raimundos tocava bateria. Só que não é esse Fred que vocês viram, era tipo uma criança quase, mas ele tinha uma bateria ótima, assim, sabe? E eu lembro que até alguns amigos, vamos pedir emprestada a bateria do Fred, olha que absurdo. Enfim, deixa eu ver. Então, assim, o Caniço contou uma história até legal. Bom, é que assim, tinha um pessoal da Asa Norte, aí tinha um pessoal onde a gente morava no Lago, por exemplo, que era um pouco longe da minha faculdade, que eu ia fazer remo e depois eu ia para a faculdade, né? Que era na Asa Norte. Então eu ficava bastante tempo por ali também. Deixa eu ver. Foi um tempo assim maravilhoso. Inclusive, eu tinha índice para ir. O Caniço sempre ele contava, quando alguém perguntava, ele contava essa história. A minha esposa, ela tinha índice olímpico. Ele falava, a minha mulher, a Drica, tinha índice olímpico quando eu conheci ela, e era, tipo, enfim, estava lutando lá para ir para a Olimpíada de Barcelona, que foi na época, imagina. Vamos esquecer o ano aí. Enfim, e foi nessas férias, teve umas férias, né? Até gente, eu fiz um, eu fiz um dever de casa. Quando eles falava isso, quando você vai num lugar, faz um deverzinho de casa, que você vai, né? Então, foi de dezembro de 87 para 88 que houve um show, já estava sendo meio que programado, desculpa, na casa da avó do Gabriel, do Autoramas. Ai, gente, eu vou ter que tossir. Não, fica à vontade. Fica à Tem uma vontade. água aqui também. Deu uma... Peraí. Ah, não. Achei que era cerveja. Desculpa. Tem um copo de cerveja aqui, mano. Foi água. Ai. Bom, essa parte é bem importante, porque eu já ouvi tantas vezes essa história, gente. Porque foi o primeiro show do Raimundos, olha que loucura.
Mas não era o Raimundos, lógico. Era assim, era tocando Ramones. Eles tocavam Ramones e quem estava cantando era o Cristiano Teles, o Tite, que era um amigo nosso. Só que ele ficou muito bêbado e errou tudo, enfim. Não acabou Eu lembro naquilo. que nos encartes acho que do primeiro disco tem agradecemos Tite. ao Tite, né? Mas quase ninguém fala dele, né, assim, na história. Poucos falaram dele. Porque ele sabia falar bem inglês e o Raimundos, assim, bem no começo era tipo cover do Ramones, assim, Uhum. vamos dizer. Engraçado, né, como é que são as coisas. Porque hoje em dia eu vou em show cover do Ramones direto, que eu amo. Enfim, a paixão continua. Acho que é uma coisa que para aplacar também essa dor da saudade do Caniço, sabe? De alguma forma é um acalanto, assim, sabe? É acolhedor, tá ouvindo Ramones e tal. Mas assim, você fala, foi a primeira vez. Na verdade, eu já tinha visto o Caniço, porque tinha no Gilbertinho, que era um reduto, né? Que até, inclusive, o Renato Russo fala desse lugar. Mas é bem anterior a mim, ó, eu sou mais novinha, né? Mas, enfim, mas eu não ia nessa época que eles iam pro Gilbertinho, porque eu era remadora, eu dormia, sei lá, 9 horas da noite. E remava às 4h30 da manhã. Então não tinha muito como eu frequentar, não tinha muita vontade. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar indo pro remo e era caminho, Gilbertinho. E eu só via assim aquelas. Parecia umas alminhas penadas indo embora pra casa, assim, Sim, sabe? de manhã, né? Aquele sobretudo preto, assim, eu falei, gente, ainda bem que eu não tô nessa. E aí eu ia lá remar, saúde total, aquele negócio, né? Mas assim, era uma coisa séria mesmo, o remo, porque eu remava de manhã e de tarde. Eu tinha que fazer um treinamento de manhã e à tarde eu ia de novo. Então, realmente, a minha vida girava em torno disso, assim, era o esporte e eu tinha um contrato, era um atleta profissional, acho que eu vou mencionar o nome, porque não tem mais essa loja também, era a O2, eu era patrocinada, e enfim. E, bom, algumas vezes eu ia tinha uma banda, uma boate chamada Le Club, lá nesse Gilbertinho. E muita gente ia lá. E eu tinha tem a minha prima ainda, a Dandan Toscano, minha prima direta, ela e o Ricardo Toscano. A gente ia para essa boate. E eu já vi o Caniço lá. Tipo assim, eu lembro de estar dançando lá e tal, e de repente eu vi o Caniço. Ele e um amigo, assim, estavam meio, sabe, assim, azarando a gente. Aí nossa, bonitinho esse cara lá. Sei lá, rolou um clima, assim, sabe? Eu lembro dessa. Eu comentei com ele, falei, eu lembro, sim, mas eu acho que talvez ele não tenha, sei lá, pode ser. Enfim, passou um tempo, eu comecei a sair um pouco, sabe? Eu sou dessa. Quando eu morei na Inglaterra, eu já gostava, na verdade, de um som mais. Eu gostava de Sex Pistols. E eu ter ido pra lá, e na verdade o movimento punk já tinha acabado, né? Você foi pra lá em 86. 86. 86. E assim, já era aquele negócio dos punks, eles cobravam pra tirar foto. Então, assim, eram caras que não eram mais pessoas, né, homens ou mulheres, enfim, que não eram mais punks, assim. Era tirar foto e cobrava, às vezes, já era meio. Eles ficavam ali na Piccadilly, que é a maioria, mas tinha outros lugares também. Enfim, não era mais. Pra gente, o movimento punk estava forte no Brasil. E, assim, eu entendo, assim, que existe essa. Você chega de um país lá, você está em 86, chega de um país desenvolvido e chega no Brasil. Eu lembro que foi uma discrepância, assim, realmente você fica meio revoltado. Eu lembro que o Natal eu achava uma coisa muito triste, porque tinha muita gente, assim, passando fome na rua e, né, criança. Enfim, muita gente lutando, então aquilo era meio revoltante. E eu comecei a andar com as formigas. Assim. O Caniço que falava isso, agora já acabou vindo, mas que ele falou: agora você vai andar com as formigas certas, quando ele me conheceu, porque né, tinha a galera da Asa Norte, tinha uma galera do Lago. E, enfim, depois desse show que eu já comentei, na casa do Gabriel, que foi exatamente em dezembro de 87 para 88. Inclusive a banda que eu queria trabalhar, na verdade. Eu queria ser hold. Eu fui hold deles um tempo, mas eles não deixavam fazer nada, sabe? Eles falavam, não, você não vai carregar isso. Não, você não vai. Mas só que eu entendia dos pedais, das coisas, eu sabia. Eu gostava do wah-wah, eu gostava do distortion, sempre tem que ter. Eu gostava de música em geral, né? E de punk rock, né? De charge. Era uma das coisas que eu até anotei aqui, que é das bandas que eu gostava. Sex Pistols eu gostava muito, eu achava surpreendente, assim. Mas eu sabia da história curta, que foi, né, a história do Sid Vicious. E me influenciou bastante. Eu queria ver todos os filmes, assim, sabe? Né, que tinha um pouco... Aquilo mexe, Sim, né? sim. Deixa eu ver o que mais. Então...
E foi, claro que foi o que a pólvora, vamos dizer assim, para o meu relacionamento com o pessoal do Lago, que vinha com as bandas também. E era uma galera, eu sempre falo isso, tipo assim, acho que quando estoura uma banda, você vê só aqueles caras da banda, só que tem uma galera Sim, em tem uma galera volta. né? Tem um que é desenhista, cada um tem algum talento, né? No caso é engraçado, porque o Rodolfo, ele andava de skate bem pra caramba. E o Digão, eu lembro que ele era de camelinho, aquelas bicicletas pequenininha, e ele eles andavam pelo Gilberto Salomão, que é um lugar que tem perto da casa da gente. E assim, as famílias me conheciam, na verdade, porque na época, o que era o meio de comunicação? Jornal, televisão. E assim, aí tinha o Globo Esporte, aí aparecia, a Adriana tá treinando para tal campeonato. Isso aí eu talvez até possa encontrar na internet. Enfim, jornal também. Depois o Fred me contou que o pai dele me acompanhava, minha performance também. Depois, a primeira vez que eu fui na casa do Rodolfo também. Porque a partir desse show, eu vou voltar na história Não, fica à vontade. porque essa história é longa. O Caniço, inclusive, tem. No YouTube, tem o Caniço contando a história como é que foi desse dia da festa e depois, porque na semana seguinte teve um outro show, que foi num lugar chamado Bom Demais. Não foi daquele que acho que o pedal da bateria tinha quebrado, aí você Foi. foi buscar o pedal e você voltou com ele, né? E essa história que ele contava. Aí ele falou. Você viu isso eu já? vi. Ai, meu Aí ele Deus. falou assim que. Aí botou um som assim, aí você tinha colocado um Dead Kennedys, e ele falou assim, nossa, ela gosta de Dead Kennedys. Né? Foi Tô todo exatamente. impressionado com você, assim. Nossa, então, foi exatamente. Teve o show na casa da avó do Gabriel. Aí na semana seguinte, o Bianco, que era o vocalista do Crates, dessa banda, vamos chamar o Raimundos, que o Raimundos, ele tinha visto assim o começo e na passagem de som eles tocaram melhor do que, eu não vi a passagem, porque eu vinha chegando de Porto Alegre, eu cheguei naquela tarde, eu remava pela aeronáutica, aí vinha até num avião chamado Brasília, que a Embraer tinha estava, sabe, estreando, que era patrocinada também pelo Clube da Aeronáutica, que Sim. maravilhoso, eu tenho muito a agradecer. Enfim, e nesse show rolou essa promessa do próximo, entendeu? Porque o Raimundos, ele não tinha, assim, como é que eu vou dizer? Não era uma perspectiva de continuar, porque cada um tinha uma outra banda. O Rodolfo tinha uma banda chamada Sans Culottes, o Digão tocava... Filho de Mengele, né? Filhos de Mengele, exatamente, e com o Telo, de vocalista, e ele era baterista, né? Eles tinham um encantamento pelo Caniço, né? Porque o Caniço, ele ia no Gilbertinho, e, por exemplo, alguém vinha, sei lá, detonar o Rodolfo, ele dava porrada. Entendeu? Ele era assim, o Rodolfo fala isso num podcast o Caniço era o irmão mais velho, mas eu fiquei até com meio, sei lá, não é tanta diferença de idade assim, mas enfim. Mas eu entendo que o Caniço era um ídolo e eu acho que não é só essa questão da idade, que você pode apreciar ou achar uma pessoa seu Acho que ídolo. é uma questão de consideração, né? Tipo assim, ele tinha essa postura de irmão mais velho, né? Exatamente. E o Caniço, ele era amigo do irmão do Digão, né? O mais velho. Teve essa história que eles parece que estudavam na mesma escola e o Caniço foi uma tarde, o irmão não estava e ele ficou amigo do Digão. Isso. Teve isso aí mesmo. O João, que era o irmão mais velho do Digão, né? O João que faleceu? Ele faleceu. De acidente de moto, né? Foi, em 97 ele faleceu. No mesmo ano que um cunhado meu também por acidente de moto. Então, assim, moto eu não gosto muito. Inclusive o Caniço também teve um tombo de moto horroroso, enfim. Foi naquela época que ele ficou fora de uns shows, né? Foi, 2000. Exatamente, tem várias fotos por aí dele com o joelho lá. E foi bem caro a operação, você precisa ver, nossa. Enfim, mas o joelho dele ficou perfeito. Mas